2 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 3. 2 Coríntios, capítulo 10, verso 3. Amém? Embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo para derrubar as fortalezas, os raciocínios humanos e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus e levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Deus. Embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo para derrubar as fortalezas e o raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. E depois a obedecer a Cristo. Amém? Feche os seus olhos. Querido Deus, eterno Pai Santo de Israel, em nome de Jesus, pedimos agora para que o Senhor venha falar conosco de uma maneira sobrenatural. Deus, que não seja eu, mas o Teu Espírito Santo, e que a Tua palavra produza em nós vida, produza em nós graça, produza em nós amor. E que o Senhor leve o nosso pensamento cativo à obediência do Senhorio de Cristo. E que nós venhamos ter um momento, ó Deus, impactante na Tua presença. Que nós venhamos ser cuidados por Ti, ministrados por Ti, tratados por Ti, em nome de Jesus. Leva o nosso pensamento cativo à obediência do Senhorio de Cristo e fala conosco nessa noite. Que não seja eu, mas o Teu Espírito Santo é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Pode se sentar no seu lugar, em nome de Jesus. O apóstolo Paulo diz aqui aos Coríntios, e essa palavra ela é para nós hoje. E ele diz assim: embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Somos humanos, mas não lutamos como os humanos. Como é que os humanos lutam? Se alguém se levantar contra mim, o que eu faço, humanamente falando? Eu vou prejudicá-la, eu vou tentar destruí-la, eu vou tentar derrubá-la, de qualquer maneira. Se alguém me fizer algo, eu vou fazer algo totalmente diferente. Jesus disse o quê? Se alguém te der uma face, dê a outra. Se alguém te pedir para andar 1 milha, ande 2. Se alguém te pedir a túnica, dê a ele também a sua capa. Esses são os padrões de Deus. Perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, se eu não perdoo os meus devedores, Deus não perdoa os meus pecados. Porque com a mesma medida que eu meço, eu sou medido também. Então, os padrões humanos são terríveis. Nós estamos vendo, os padrões humanos lá em Israel estão guerreando. Estão ceifando muitas crianças, muitas vidas estão perdendo suas vidas por causa de uma guerra que existe desde lá do bendito do Abraão, que foi lá e namorou a Agar, teve um filho com Agar, chamado Ismael, mas Deus rejeitou Ismael, disse: olha, eu vou abençoá-lo, mas não tenho aliança com ele, minha aliança é com o filho que vai nascer da Sara. E nasce o Isaac, e ele disse: então a minha aliança é com Isaac. Ismael eu abençoo, Isaac é quem eu tenho a minha aliança. Israel vem da geração de Isaac. Os palestinos vêm de Ismael. Mas agora eles lutam humanamente falando. Só que trazendo para a nossa realidade, para o nosso contexto. Quantas vezes nós, seres humanos, lutamos uns com os outros? Eu não aceito levar desaforo para casa. A minha maneira de fazer é diferente. Eu não engulo sapo.
Lá dentro do meu trabalho, eu preciso derrubar o outro para poder subir. E as pessoas não sobem mais por mérito, não crescem mais por meritocracia, mas crescem porque estão sempre tentando anular a outra, derrubar a outra, destruir a outra, tirar da outra aquilo que pertence a ela. Então o apóstolo Paulo disse assim, olha, a nossa luta não é conforme os padrões humanos. Nos padrões humanos, nós vamos criar estratégias humanas para trazer pessoas para a igreja. E nessas estratégias humanas nós vamos fazer tudo, nós vamos se parecer com o mundo, nós vamos ser igual ao mundo, porque nós precisamos trazer de qualquer jeito gente para a igreja. E na grande maioria das vezes nós vamos trazer pessoas não convertidas, vamos trazer pessoas de outras denominações, porque estamos fazendo coisas parecidas com o mundo em nome de Deus. Essa é uma grande realidade. Padrões humanos. Mas os padrões espirituais, nós vamos agir de uma maneira diferente. As armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus. Olha para as suas mãos e diga assim, nas minhas mãos há poder. Todo local aonde eu toco, a palma das minhas mãos é abençoado. Diga, as minhas mãos têm poder para curar. Deus colocou unção sobre as minhas mãos para prosperar. Deus colocou unção sobre as minhas mãos para fazer coisas sobrenaturais. Diga, sobre as minhas mãos há poder, e eu declaro isso em nome de Jesus. Coloque as mãos sobre sua cabeça e declare comigo, eu abençoo a minha vida em nome de Jesus. Eu abençoo a minha mente e os meus pensamentos em nome de Jesus. Diga, eu abençoo o meu corpo em nome de Jesus, e eu declaro que toda enfermidade, toda obra do mal, toda obra de inveja, mal olhado, em nome de Jesus, aquilo que não é de Deus, eu mando embora agora, porque eu coloco as mãos sobre a minha cabeça e eu abençoo a minha vida em nome de Jesus. Amém? Você crê? Isso são os padrões divinos. Os padrões humanos, nós vamos procurar quem fez o mal para nós retribuirmos com o mal. Os padrões humanos, nós vamos procurar o médico para nos entupirmos de remédio. Nos padrões humanos, nós vamos procurar quem foi que tentou tirar o nosso emprego e vamos tentar tirar o emprego dele também. Nos padrões humanos, nós vamos brigar por causa das divisas. Nos padrões humanos, nós vamos brigar por N situações, porque nós somos humanos e não aguentamos desaforo. Certo dia, Jesus foi traído por um dos seus discípulos chamado Judas. E diz a palavra de Deus que os soldados vieram para pegar Jesus. E Pedro arranca a espada da sua bainha e corta a orelha do soldado. E Jesus olha para ele e diz assim, Pedro, guarda isso. Esses são os padrões humanos. Isso aqui está acontecendo para que se cumpra a palavra do meu Pai. Guarda isso. Jesus pega a orelha do soldado e cola a orelha do soldado no lugar, porque Jesus sabia o que ele tinha que passar. Pedro fez o quê? Acreditou nos padrões humanos. Jesus disse para ele assim, olha, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Ele bateu no peito e disse, eu não. Os outros podem te negar, mas eu não. E ele negou. E o galo cantou. Padrões humanos. Pedro pescou a noite inteira e não pegou nada. Homem entendido, pescador profissional, sabia o que estava fazendo e para que estava fazendo. Nos padrões humanos, não resolveu. Se encontrou com o mestre dos mestres no dia seguinte. Parou para ouvir o mestre. O mestre depois diz para ele, pega o teu barco e vamos ao mar alto. E lance a tua rede ao mar.
E naquele momento ele entende que o padrão não era humano, mas o padrão era divino. E ele obedece. E quando ele obedece, ele lança a rede. E quando ele lança a rede, o seu barco quase afunda. Quando nós entendemos que não é humano, é divino, então nós entendemos que não é o nosso padrão, é o padrão de Deus. Pode ser que nas nossas condições humanas não vai dar para funcionar, não vai dar para acontecer, não tem jeito. Mas aí nós entendemos que não somos nós, é Deus. E aí nas mãos de Deus é diferente. Deus vem, age, Deus faz o sobrenatural. Deus muda a história, Deus transforma a água em vinho, Deus traz a prosperidade, Deus abre a janela dos céus, Ele traz a chuva no tempo certo, Ele abençoa a sua vida, porque não é no padrão humano, mas é no padrão de Deus. E no padrão de Deus as coisas acontecem. As coisas acontecem. E quando nós entendemos isso, a nossa vida ela facilita e muito. Nós vamos encontrar Abraão trabalhando nos padrões humanos e dando errado. E nós vamos encontrar Abraão trabalhando nos padrões divinos e dando certo. Nós vamos encontrar Moisés trabalhando nos padrões humanos e dando errado. Nós vamos encontrar Moisés trabalhando nos padrões divinos e dando certo. Nós vamos encontrar discípulos de Jesus trabalhando em padrões humanos e dando errado, mas trabalhando em padrões divinos e dando certo. Todos eles que entenderam que os padrões humanos falham e voltaram-se para Deus e trabalharam nos padrões divinos, viram o sobrenatural de Deus sobre suas vidas. Jacó sai da casa do seu pai, porque ele engana o seu pai para receber a bênção do seu pai, com a autorização da sua mãe. Sua mãe usa o padrão humano e ela fala para ele: olha, vai lá, pegue um cordeiro, mate, vamos fazer uma carne, um assado bem gostoso para o seu pai. Coloca pelos para parecer com Esaú e manda ele ir até o seu pai. Seu pai já estava cego, seu pai toca nele, seu pai sente o cheiro da comida. É você, meu filho Esaú, que está aqui? E ele responde: sim, sou eu. E ele o abençoa. Padrões humanos que lhe custaram caro. Ele ficou muito tempo longe da casa do seu pai, muito tempo distante da casa do seu irmão. Ele prosperou muito, mas dentro da alma dele ele ainda tinha muita tristeza, muita angústia que precisava ser resolvida. Ele faz nos padrões humanos, e nos padrões humanos ele sai fugido da casa do pai. Aí ele deita para dormir e entende que os padrões são divinos. E ele faz um voto com Deus e diz: Deus, olha, se certamente o Senhor me der comida para comer, veste para vestir, em paz eu voltar à casa do meu pai, de tudo aquilo que o Senhor me der, eu certamente lhe darei o dízimo. E Deus o abençoa de forma extrema. E um dia ele decide voltar para a casa do seu pai. E quando ele estava voltando para a casa do seu pai, ele volta a fazer o padrão humano. E no padrão humano, ele manda presentes para Esaú. Esaú nega os presentes e vai ao encontro para matá-lo. Porque ele disse assim: olha, esse irmão, ele tirou tudo que eu tinha, tirou a minha primogenitura e agora ele vem vindo fazer o que aqui? Ele quer morrer? Então manda ele vir, porque ele vai morrer. Mas aí ele volta a consciência e volta para o padrão divino. Lá em Peniel, ele começa a falar com Deus e ele briga com Deus a noite inteira porque ele não aceitava mais aquela vida. E o Senhor muda o seu nome para Israel, príncipe de Deus. Ali nasce a nação de Israel, príncipe de Deus. E quando ele vê Esaú, ele entende que o padrão não era humano, era divino. Ele se prostra no chão diante de Esaú. Se prostra em atitude de humilhação diante do seu irmão, demonstrando realmente que havia uma mudança na sua vida. E o Esaú, que estava cheio de ódio dentro do seu coração, naquele momento se despencou, se desfez. A palavra de Jesus, ela se cumpriu ali na vida de Jacó. Ele te deu numa face, agora você dá outra. E ele estava dando tudo para Esaú. Esaú poderia ter tirado a sua cabeça, mas Esaú foi lá e o amou naquele momento. Porque quando nós entendemos que não é no padrão humano, é no padrão divino, então nós vamos ver portas se abrindo onde nós não esperávamos que abrisse. Nós vamos ver portas se abrindo onde nós nem sequer imaginávamos.
onde nós nem sequer imaginávamos. Aquela mulher do fluxo de sangue, diz a Bíblia que ela padeceu na mão de vários médicos. Ela foi atrás dos padrões humanos. Ela tinha dinheiro e ela podia pagar muitos médicos e bons médicos, os melhores médicos da sua época. Mas ninguém resolveu. E ela ouviu que Jesus ia passando por aquele lugar. E ela decidiu sair do padrão humano e ir para o padrão divino. Ela entendeu que a luta dela não era na carne, a luta dela era espiritual. E ela colocou no seu coração: se eu tão somente tocar em suas vestes, eu serei curada. Só de tocar em suas vestes, eu serei curada. E ela sai no meio da multidão, ela entra e ela toca. E Jesus para e diz: alguém me tocou. E as pessoas param e dizem: Senhor, há uma multidão te tocando. Mas ele olha e diz assim: mas alguém me tocou de maneira especial, de maneira diferente. E a mulher tímida no meio da multidão levanta as mãos e diz: Senhor, eu te toquei. E ele olha para ela e diz assim: filha, vai, porque a tua fé, ela te salvou. Seja curada deste teu mal. E naquele momento a hemorragia estancou, acabou. O mal daquela mulher foi-se embora, porque ela entendeu que não era no padrão humano, era no padrão divino. E é isso que nós temos que entender. Se nós lutarmos com a força dos nossos braços, na maioria das vezes nós vamos perder. Mas se lutarmos na força do poder de Deus, nas estratégias de Deus, naquilo que Deus coloca no nosso coração, nós vamos romper, nós vamos vencer. Porque a glória não é nossa, a glória é de Deus. Davi decidiu pegar a arca de Deus e levar, porque eram os padrões humanos, era o que ele achava que tinha que fazer, era o melhor dele. E não deu certo, não funcionou. Morreram várias pessoas. Então ele deixou a arca na casa de Obed-edom, até Deus lhe dar a ordem para buscar a arca e trazer ela para a cidade de Jerusalém. Nós temos que entender que, embora sendo humanos, nós não podemos lutar com os padrões humanos. Embora vivendo no mundo, nós não fazemos mais parte do mundo, porque nós somos co-cidadãos dos céus. Nós pertencemos aos céus. Nós somos de Deus e nós vamos voltar para Deus. Então a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas a nossa luta é contra principados, potestades e dominadores do mal. A nossa luta é contra o diabo que quer nos destruir, que quer nos paralisar, que quer tirar a nossa fé, a nossa esperança. Mas às vezes nós esquecemos de quem somos. Esquecemos do poder da oração, esquecemos do poder do jejum. Esquecemos do poder das palavras que saem da nossa boca. E ao invés de sair da nossa boca palavras de transformação, de vitória, palavras de restauração, saem da nossa boca palavras descrentes, medrosas. Palavras de pessoas que esqueceram que Jesus está vivo. Esqueceram de que Deus lhe ama e que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansa. Então para de sair da nossa boca palavras de vitória, para sair da nossa boca palavras humanas de destruição, de medo, de insegurança, de incredulidade, de dúvida, de angústia. E essas palavras, elas são decretos que são lançados para paralisar a nossa vida. Então Deus, eu quero ser diferente. Eu quero ser diferente. Eu quero ser como a mulher sunamita. Quero ser como ela. Seu filho estava morto, mas ela entendeu que os padrões não eram humanos. Os padrões tinham que ser divinos. A luta dela ali não era humana. A luta dela era espiritual. Ela vai até Eliseu. E quando ela está no caminho, indo encontrar o profeta, as pessoas perguntavam para ela: e aí, está tudo bem? Sim, comigo vai tudo bem. Está tudo jóia, tudo tranquilo. O filho dela estava morto. Estava em cima de uma cama, morto. Não tinha mais vida. Mas para ela estava tudo bem. E quando ela chega para o profeta, aí ela conta, ela diz assim: olha, meu filho está morto e você vai lá ressuscitá-lo. Se vira. Eu não pedi filho. Mas você disse que Deus me daria um filho. E eu não quero meu filho morto.
Você vai lá e vai ressuscitá-lo. E a Bíblia diz que ele vai e ele deita sobre o menino. E ele chama o menino para a vida. E o menino ressuscita. A nossa luta não é com padrões humanos. Jairo, um dos principais da sinagoga, homem entendido da palavra de Deus, chega para falar com o mestre e diz assim: a minha filha está doente e eu preciso que o senhor vá à minha casa orar por ela, para que ela levante. E de repente alguém chega e diz assim: Jairo, não incomodes mais o mestre, porque a tua filha, ela já morreu. E agora precisamos preparar o funeral dela. Sua esposa está em prantos e nós precisamos ir lá. Padrões humanos. Jesus olha para ele e diz assim: não chores. Tua filha não está morta. Ela está dormindo e nós vamos lá acordá-la. E aquelas pessoas olham e dizem: está morta? Sim, nós vemos. Nós enxergamos ela morta. E ele diz: não, ela está dormindo e nós vamos acordá-la. E aí nós vamos acreditar em quem? Naquele que pode todas as coisas? Naquele que nos fortalece? Ou vamos acreditar naqueles que estão dizendo que a morte já venceu? Ou vamos acreditar naquele que venceu a morte? Quando Jesus chega na casa de Jairo, as pessoas estavam todas em prantos. Mas quando vê que Jesus vai subir ao quarto, porque ela estava dormindo, entre aspas, elas começam a tirar o sarro. Jesus sabia que ela estava morta. Jesus chegou ali, diante daquela cama, porque aquilo que nós imaginamos na nossa alma, assim é. E Jesus não via ela morta, Jesus via ela dormindo. E Jesus olha para aquela menina e diz: menina, Talita cumi, que quer dizer: menina, levanta-te. E naquele momento, o Espírito entrou nela e ela colocou-se de pé. E quando ela desceu, a Bíblia diz que um grande temor, um grande pavor veio diante da multidão, porque todos sabiam que ela estava morta. Às vezes o teu sonho está morto diante dos seus olhos. Às vezes as promessas de Deus para a tua vida estão mortas diante dos teus olhos. Às vezes o meu sonho está morto diante dos meus olhos. Mas aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. E ele tem poder para levantar dos mortos e colocar de pé. Então nós temos que acreditar naquele que prometeu, porque aquele que prometeu, ele tem poder. E o poder dele é imensurável. Ele pode todas as coisas. Nós muitas vezes não focamos nele, não olhamos para ele, não acreditamos totalmente nele. E desfalecemos na nossa fé. Mas quando nós entendemos que temos que olhar para ele, porque tudo é por ele e para ele, então nós confiamos. E começamos a enxergar com os olhos dele. Enxergar com os olhos dele. Olhe com os olhos dele. Ele olha e diz: menina, levanta. E a menina levantou. As irmãs de Lázaro, desesperadas, mandam falar para Jesus. E elas ainda vão dizer assim: olha, o teu amigo. Usam o título de amigo para quê? Para tocar no coração dele. Porque se falasse assim: olha, o fulano está morrendo, talvez ele não vai ligar muito. Ele vai vir depois. Mas vamos falar que é o amigo dele, porque realmente era o amigo dele. Mas vamos lembrar que era amigo dele, para ver se ele se toca e vem logo. Teu amigo está doente. E nós precisamos que o Senhor vá lá. E ele falou: tudo bem, mas não vou agora. Estratégia humana foi ir até Jesus e dizer: teu amigo. Às vezes nós usamos estratégia humana com Deus, dizendo assim: Deus,
O Senhor viu tanto que eu orei, o Senhor viu tanto que eu fiz, o Senhor viu tanto que isso, tanto que aquilo. E Deus olha e diz assim, você está querendo a glória. E a glória não é sua, a glória é minha. A glória não é sua. O tempo não é seu, o tempo é meu. Ou você vai confiar em mim e vai ser firme como os montes de Sião. Você vai produzir perseverança dentro de você. Ou você vai ser aquele que é levado pelo vento, que é levado por qualquer vento de doutrina, que é levado por qualquer tipo de revelação, que é levado por qualquer tipo de palavra e que não para em lugar nenhum, que não sabe onde está, não sabe onde vai chegar. Ou você acredita ou você não acredita. Jesus ficou 4 dias, era perto o lugar, dava mais ou menos uns 10 quilômetros. O que é 10 quilômetros andando? É mais ou menos 1 hora de caminhada. Pessoas que eram acostumadas a andar, porque na época de Jesus as pessoas eram acostumadas a andar. Diferente dos nossos dias. Elas eram acostumadas a andar. Então 10 quilômetros, mais ou menos 1 hora, 1 hora e meia de caminhada. Parando para conversar com um, conversar com o outro. Mas ele não foi. Ele ficou 4 dias no lugar onde ele estava. E chegam para ele e dizem assim, olha, teu amigo morreu. Ele falou, não, ele está dormindo. Está dormindo. Olha que interessante. Jesus não via a morte como morte, mas ele via a morte como um sono. E se é um sono, pode ser despertado. Nós vemos a morte como morte. Jesus via a morte como sono. E se é sono, pode despertar. Sabe quando você está dormindo aquele sono profundo, que todo mundo faz barulho, que faz aquele monte de tropé e você continua lá? É só precisa te dar aquele chacoalhão para você acordar. Está ali, num processo vegetativo, mas precisa acordar. E Jesus via a morte como sono. O Tomé olha e diz assim, nós vamos fazer o quê? Nós vamos lá morrer? Porque se ele está dormindo, é só ele acordar. Jesus fala assim, não, ele não está dormindo, ele está morto, mas nós vamos lá e vamos despertá-lo. E o Tomé olha e diz assim, nós vamos lá para quê? Para morrer junto com ele? O cara está morto. Vocês lembram muito bem que vieram avisar ele, ele não foi. Vieram falar com ele, contar a história que é amigo dele. Olha a desfeita dele, é amigo. Não é o João da esquina, é amigo. E ele não foi. E se fosse o meu irmão, quando ele viesse eu mataria ele, porque, é amigo dele. E ele nem sequer se importou. E Jesus olha para eles assim, eu me alegro que vocês não estivessem lá, porque agora vocês vão ver a manifestação da glória de Deus. Porque Jesus nunca teve estratégias humanas. As estratégias de Jesus sempre foram espirituais. Armas poderosas em Deus. Armas para derrubar fortalezas e raciocínios humanos. E falsos argumentos. Derrubar opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer Deus. Levando todo pensamento rebelde. E ensinando a obedecer a Cristo. Esses eram os pensamentos de Jesus. Ele chega naquele lugar, as irmãs de Lázaro vão até ele e dizem assim, olha, por que você não veio antes? Meu irmão morreu. Se você estivesse aqui antes, ele estaria entre nós. Jesus disse, aonde vocês colocaram ele? Me leve lá, eu quero ver. Ele chega diante da sepultura. E a Bíblia diz que ele para ali. E é o menor versículo da Bíblia onde diz que ele chorou. E as pessoas olharam e disseram, olha como ele o amava. Ele chorou por ele. Deus está com você nos momentos que você está chorando junto com você. Mas a diferença é que você chora comigo, eu choro com você, mas o máximo que nós podemos fazer é nos abraçar e amar um ao outro. Mas ele não, ele chora conosco e diz assim, não, agora é hora de eu enxugar as tuas lágrimas e tirar essas vestes de tristeza e colocar veste de alegria sobre a sua vida. É a hora de eu mudar a tua história. E ele olha para eles e diz assim, tirem a pedra. A estratégia humana diz, ele está morto, é de 4 dias e ele cheira mal. A estratégia divina diz,
tirem a pedra, porque eu já disse a vocês que se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. Então eles viram a chave na sua mente, tiram a pedra, Jesus para diante da sepultura e ele diz: Lázaro, vem para fora. Ele levanta as mãos aos céus e diz: Pai, graças eu te dou, porque o Senhor sempre me ouve. Eu digo isso para que eles vejam que sou enviado por ti. E agora, Lázaro, vem para fora. E a Bíblia diz que o morto sai, envolto num monte de lenço, e as pessoas ficam atônitas. Porque a estratégia humana diz: acabou, mas a estratégia divina diz: eu faço nova todas as coisas. Eu trago vida ao cheiro das águas. Mesmo que para todos diga não é mais, eu digo é. E se eu digo que é e ponto final. Nós precisamos crer. Nós precisamos gerar essa certeza dentro de nós. Em nome de Jesus. Embora sejamos humanos, não vamos lutar com padrões humanos. Não vamos usar armas carnais, mas vamos usar armas poderosas em Deus. Que é a oração e o jejum e palavras de vitória que saem da nossa boca. Vamos derrubar fortalezas e raciocínios humanos. E vamos acabar com falsos argumentos. Vamos destruir as opiniões arrogantes que nos impedem de conhecer a Deus. E vamos levar o nosso pensamento cativo à obediência do senhorio de Cristo, para que possamos viver o sobrenatural de Deus na face da terra, em nome de Jesus. Porque se Jesus te libertar, verdadeiramente você será livre. Então creia. Em nome de Jesus. Coloque em pé no seu lugar. Feche os seus olhos. Em nome de Jesus. Ele ama você demais. Ele ama a sua vida. Ele gera o sobrenatural sobre você, sobre mim. Nossas lutas não são humanas, mas nossas lutas precisam ser poderosas em Deus. Temos que levar nossos pensamentos cativos à obediência do senhorio de Cristo. Em nome de Jesus. Coloca isso dentro do teu coração. Quantas lutas você tem enfrentado? Quantas lutas temos enfrentado e temos, talvez, lutado com padrões humanos? Vamos olhar para Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor nesse momento. E nós clamamos a Ti. Porque nós cremos na manifestação do Teu Espírito. E acreditamos que aquele que começou a boa obra na nossa vida não para enquanto não for dia perfeito. Nós rejeitamos todo pensamento maligno, todo pensamento negativo, todo pensamento do mal que é lançado sobre nossa mente. Nós rejeitamos toda a obra do mal em nome de Jesus. E nós levamos o nosso pensamento cativo à obediência do senhorio de Cristo. Que a palavra do Senhor seja produzida dentro de nós de uma maneira surreal, em nome de Jesus. E que nós venhamos entregar o nosso coração para Deus, a nossa vida para Deus, em nome de Jesus.
Jesus, nós levamos o nosso pensamento cativo à obediência do senhorio de Cristo, porque nós rejeitamos todo argumento de Satanás, toda altivez, nós rejeitamos agora tudo aquilo que não provém de Deus sobre a nossa vida, e nós tomamos posse do milagre do Senhor para a nossa vida, em nome de Jesus, porque sabemos que aquele que começou a boa obra na nossa vida não vai parar enquanto não for dia perfeito. Amém? Em nome de Jesus. Dá um abraço no teu irmão, diga para ele: eu te abençoo em nome de Jesus. Diga para ele: eu te abençoo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Crê. Em nome de Jesus. Eu quero orar com você que trouxe essa altíssima sua oferta. Levante na sua mão o seu melhor em nome de Jesus. Que Deus traga sobre a sua vida boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Amém? Senhor Deus e Pai, nós oramos agora por cada dizimista ofertante desse ministério. Nós pedimos agora, Deus, para que o Senhor coloque as tuas mãos sobre cada uma dessas vidas. E que cada um dos seus filhos e filhas vejam o milagre da provisão e da multiplicação. E que aonde eles colocarem a palma das mãos, que o Senhor prospere em abundância. Em nome de Jesus, nós abençoamos essas vidas e profetizamos a vitória para a glória do teu nome. Amém. Paz para que se monção em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos colocar em pé em nome de Jesus. Vem aqui, Carlinha. Vamos orar pela Carla, que fez aniversário. Trintinha, né? Trintinha ou cinquentinha? 20. Né, Davi? Vamos orar por ela? Em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós oramos pela vida da Carla, Pai. Te agradecemos por mais essa data que se concretizou. Pedimos para que o Senhor continue abençoando a vida dela poderosamente, derramando sobre ela o melhor em nome de Jesus, e que ela possa viver contigo, Deus, todos os dias da sua vida, Pai. E que o Senhor conceda a ela os sonhos, Deus, do seu coração, Pai. Conceda sobre ela o melhor, Pai. Em nome de Jesus, nós abençoamos a vida dela nessa noite, a sua família, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos cantar para ela? Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, com Deus ao seu lado, um eterno sorrir. Que a vida lhe seja um eterno porvir. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Ó, Cesarinho. Amém? Vamos agradecer a Deus por essa noite. Levanta as mãos lá para a sua casa, para onde você mora, em nome de Jesus. E lembre, não é estratégia humana, é espiritual, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós apresentamos a nossa casa ao Senhor. Nós abençoamos o nosso lar. Nós rejeitamos, ó Deus, toda a maldição. Tudo aquilo que não provém de Ti, Deus, que é lançado para parar, para travar, para anular, para amarrar nossa casa. Nós mandamos embora agora em nome de Jesus, Pai. E nós tomamos posse, ó Deus, da nossa vitória, do nosso milagre, em nome de Jesus. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa estar agindo sobre o nosso lar, para a glória do Teu nome, Pai.
em nome de Jesus, nós abençoamos nessa noite, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus, nós te agradecemos por essa noite, por aquilo que o Senhor ministrou em nosso coração. Pedimos para que o Senhor nos abençoe, nos proteja, nos livre de todo mal, e que o Senhor derrame sobre nós a tua graça, Pai. E que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês hoje e sempre. Amém. Dá um abraço forte no teu irmão, em nome de Jesus.